necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche. Love, wider than the ocean's grace, deeper than the sea, mercy, higher than the mountains. God, you're all I need. And in you there's meaning. And in you there's peace. Where would I go without you? Who would be my guide?
noite, igreja do Senhor. Boa noite, amados que estão aí na sua casa, nos assistindo nessa live. Mais uma live, né? Nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa te visitar nesse momento. Que você possa sentir a alegria do Senhor. Que você possa sentir um refrigério do Espírito Santo aí com você nesse momento. Eu tenho certeza que todos os dias, aí no seu TSD, no seu tempo sozinho com Deus, o Espírito Santo está te fortalecendo, está te dando esperança, porque é o que nós precisamos nesse momento que nós estamos enfrentando e que nós vamos passar por ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, quem está com a palavra do Senhor aí, em nome de Jesus? Oh, glória a Deus. Aleluia. Como eu gostaria de ouvir você batendo na Bíblia. Como eu gostaria de ouvir você dando glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus. Abra no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Santo, santo é a tua presença. Em todo tempo, Senhor, nós vamos te glorificar. Em todo tempo nós vamos te louvar. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o nosso Pai. Amém? A solução de Deus para qualquer desafio que nós estamos passando, que nós vamos passar, é simplesmente esse: ter um coração grato ao Senhor Jesus. Em todo tempo nós temos que ser gratos. Não é só quando nós estamos na bonança, quando está tudo bem. Assim é fácil nós agradecermos. Assim é fácil nós termos um coração grato. Mas quando nós estamos em dias de guerra, em dias de lutas, que nós temos que ter esse coração grato ao Senhor e agradecer a Ele por que nós estamos passando por tudo isso. Agora nós podemos não entender, mas daqui a um tempo nós vamos entender o porquê de tudo isso. Mas em todo tempo nós temos que agradecer ao Senhor Jesus. Sabe, amada igreja, que nenhum nevoeiro é tão forte que os raios do sol, da gratidão, não possam dissolver esse nevoeiro. E sabe o que é isso? Gratidão ao Senhor Jesus. Nós temos que ter um coração grato ao Pai. Amém? E eu quero convidar você a, nesse momento que você está na sua casa, é uma live, mas é um culto. Não esqueça que é um culto. Se você está aí na sua casa, eu convido você a se colocar de pé. Sai do sofá. Isso, saia do sofá. Se coloca de pé. Faça como se você estivesse na igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se colocou de pé? Saiu da cama? Estava na cozinha? Corre para a sala, junto com a sua família. Não fica sozinho, cada um isolado num cômodo, não. Juntem-se. A igreja não somos nós? Então juntem-se aí dentro da sua casa. Coloca a mão no seu coração. Fecha teus olhos. Eu convido você agora nesse momento a louvar ao Senhor, a engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O nosso Deus é um Deus supremo. É um Deus tremendo e poderoso. Ele não falha. Ele nunca falhará.
tudo é por Ele. Recebi um novo coração Aleluia. do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Louve ao Senhor. Como fruto deste novo coração, Declare. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Te abençoo, Em nome de meu Jesus. irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você aí na sua casa, aplauda o Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja a tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, para todo sempre. Para todo sempre. Oh, Pai. Aleluia, quão grande, Senhor, é a tua presença. Continue, amada igreja, nessa adoração. Continue glorificando ao Senhor. Recebe a cura aí na sua casa através do louvor. Recebe a cura, o renovo espiritual. Você
Você que está desanimado, você que não está crendo, confie no Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Suas gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão Adore ao Senhor. grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande. Oh, aleluia. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amada igreja, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. E não deixe de adorar, não deixe de confiar. Tenha um coração grato ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, queridos, aí onde você está. Espero que o Espírito Santo te encontre na mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te agradecer mais uma vez por permitir entrarmos aí na sua casa. E de tudo isso nós tiramos algo de muito especial. Quero te lembrar que a tua casa, em cada live, passa a ser a igreja do Senhor Jesus.
porque você permite a palavra do Senhor entrar aí, você participa conosco dessas lives. Então a sua casa tem se tornado em cada uma dessas lives a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde entra a palavra do Senhor, aonde entra a presença do Espírito Santo. E hoje não é diferente. A sua casa se torna uma igreja, e que neste pequeno período de tempo que nós vamos estar passando juntos, a presença de Deus esteja aí, te abençoando, colocando paz, te protegendo, abençoando toda a sua família. É um privilégio. Essas lives nos trouxe o privilégio de fazer da nossa casa uma igreja para cultuar ao Senhor juntos. Muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa. Nós teremos aqui a explanação da palavra de Deus, e como a pastora aqui bem disse, queridos, é um momento que nós estamos tendo de lives, é um momento que nós fazemos culto online, mas não deixa de ser um culto. Como o apóstolo Paulo nos orienta, que nós entregamos ao nosso Senhor um culto racional, que é um culto inteligente. Ou seja, se eu não posso estar no templo adorando ao Senhor, vou adorar ao Senhor na minha casa, junto com a minha família, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, queridos, lá no livro de 1 Coríntios. Graças a Deus, 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós temos algo da parte de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Em breve estaremos juntos, irmãos. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, espere com paciência no Senhor. Logo tudo se resolve. Estaremos de volta para nos abraçar, né? Para estarmos aqui derramando muitas lágrimas de alegria do retorno da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, se você abriu aí a palavra de Deus, nós vamos estar lendo 1 Coríntios no capítulo 15, da carta aos Coríntios, o versículo de número 58. Preste bem atenção nessa leitura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você puder orar comigo aí aonde você está, pedindo discernimento da palavra de Deus, para que Ele possa te fazer entender o que será pregado, para você fazer uso da palavra, porque a sua fé, ela aumenta, a sua fé cresce, não quando você pede a Deus para que aumente a sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então peça a Deus que nesta noite, mais um pouco, a sua fé seja aumentada pelo ouvir a palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedindo a Ti discernimento da Tua palavra, aonde será pregado neste momento. Pai querido, que o Senhor abra a nossa mente, também abra o nosso coração e santifique os nossos ouvidos, porque o que vai entrar nela é santo. Nós, pastores, nós que estamos pregando a Sua palavra, nós nos tornamos, na hora da pregação, porta-voz de Deus, para levar ao Teu povo aquilo que o Senhor quer falar. O Senhor nos usa, Senhor, cada um que neste momento vai pregar a Sua palavra, cada ouvinte, Senhor, seja praticante da palavra, aonde entrar esta palavra, em cada casa, que haja cura, que haja libertação, que haja perdão, que haja
haja renovo, que haja santidade. Aonde a tua palavra entra, ela tem poder de mudar, porque ela é poderosamente eficaz para mudar conceitos, para mudar pensamentos, para mudar atitudes. Nós pedimos, Senhor, a tua palavra poderosa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus nesta noite, ela vem aqui nos ajudar a meditar, nos ajudar a ruminar esta palavra, aonde o apóstolo Paulo vem dizer algumas palavras verdadeiramente fortes para os dias que nós estamos vivendo, não apenas nesses dias de crise, mas em todo tempo, em tempo de crise, fora de crise, em tempo de luta, em tempo de paz. A palavra de Deus sempre foi, ela é e sempre será verdadeira. A palavra de Deus, ela é direta. A palavra de Deus, ela é um manual de vida para nós. Nós devemos viver pela palavra. A palavra que é antiga, a palavra que foi escrita milhares de anos atrás, ainda hoje ela tem efeito em nossa vida, porque é um manual. Devemos seguir a palavra, viver pela palavra. O apóstolo Paulo aqui, ele vem escrever para os coríntios, os nossos irmãos cristãos daquela época, que eles estavam vivendo em uma crise em que muitos se abalavam, uma crise em que muitos desistiam da fé, porque muitos desistem da fé quando passa por crises, mas nós não, somos diferentes. É no tempo de crise que nós falamos de Cristo, ainda mais firmes, estamos inabaláveis no Senhor. Então ele traz aqui este versículo, estas palavras poderosas e abençoadas, dizendo: portanto. O que é a palavra portanto? Ou seja, em tudo que está acontecendo, em tudo que você passa, em tudo que você sofre, em tudo que você está nesta jornada, nesta caminhada, por tudo isso que sobreveio, portanto, tem a primeira palavra forte que ele nos diz: estais firme, sedes firme. O que é estar firme? Queridos, eu venho aqui numa hora propícia lembrar você de um perigo, e eu quero aqui estar te alertando, como pastor, como aquele que vai ministrar no teu coração, irmãos, alerta sobre tudo isso. É o perigo, irmãos, de cairmos na fé. Dessa quarentena, desse episódio de crise que para nós é novo, nós nunca passamos um tipo de crise desta maneira. Cada um passou a sua crise, cada família passou o seu problema, cada pessoa passou o seu dilema, mas hoje o Brasil e o resto do mundo estamos passando a mesma crise, estamos no mesmo caminho, estamos sofrendo as mesmas aflições. Tudo isso refletido na economia e na saúde. Mas eu quero te lembrar que tudo isso também está sendo refletido na vida espiritual das pessoas, dos crentes, dos cristãos, da igreja. Você pode ver agora como que afetou os cultos, como que afetou a comunhão dos irmãos, de estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos congregando junto. Então muitas pessoas, ela mantém a fé. Aqueles que são fracos de espíritos ou fracos na fé, ela mantinha a sua fé só de estar junto com a igreja, só de estar na casa de Deus, no templo, ouvindo a palavra ao vivo, ali festejando, glorificando, entregando dízimo e oferta, louvando ao Senhor ao vivo. Muitas pessoas, quando se ausenta de tudo isso, ela corre um perigo muito grande, que é perder a firmeza, perder a fé. Porque nesta quarentena eu faço uma pergunta para você: como que você vai aprender com tudo isso? O que você aprende com essa quarentena? Como que você vai voltar? Ou seja, deixa eu ser mais claro para você: não tem ninguém no teu pé perguntando se você está orando, não tem ninguém te confrontando, como que está a tua leitura bíblica, não tem ninguém te confrontando, você ainda está jejuando aí na quarentena, você ainda está jejuando, orando, buscando a palavra, tendo o teu devocional.
Ou você está percebendo que mesmo ausente da igreja, do templo, da comunhão, do convívio da igreja, você está se esfriando, você está perdendo a firmeza por causa de uma tempestade à direita, por causa de um vento à esquerda, por causa de muito noticiário, televisão 24 horas. Talvez você acorda tarde porque não está trabalhando e tem tempo para dormir até tarde, e talvez nas madrugadas alguma coisa oferece um banquete para você. Como que está a tua fé? Como é que está o culto racional ao Senhor nestes dias de quarentena? Porque há um perigo eminente e muito grande, queridos, que muitos podem não voltar mais para a igreja por causa da distância, por causa do calor, por causa da comunhão, por causa do convívio, porque não tem ninguém te confrontando, não tem ninguém, entre aspas, pegando no seu pé para que você fique firme. Talvez você não esteja sendo discipulado, não tenha alguém cobrando para você o que o apóstolo Paulo diz para nós de prioridade, firmeza. E eu quero falar de firmeza. O que é ser firme? É ter raízes profundas. Mesmo que venha tempestade, podemos até balançar, mas não quebramos. Em tempo de crises, estamos firmes e inabaláveis. Ou seja, se vem comentário de um lado, se vem palavra de outro lado, nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso objetivo. Não retrocedemos por causa de crise, nós continuamos melhor e mais firmes ainda, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa leitura bíblica, alimentando a nossa fé dia após dia, firme no Senhor. Porque se isso piorar, se o mundo entrar em crise escatológica do final dos tempos, aonde não mais poderá voltar às igrejas, aonde nunca mais poderemos fazer culto, aonde não vai ter mais templos para nós congregarmos, como que você vai viver a sua vida cristã? Como que você vai ser um crente verdadeiro diante do Senhor? E olha que isso não está muito longe. O Senhor Jesus já nos advertiu contra isso. Tudo que acontece são sinais, maravilhas e prodígios acontecendo no mundo para cumprimento da palavra. Mas raciocine comigo, queridos, você já está sentindo o gostinho de não estar na casa de Deus, você já está sentindo o gostinho de não estar em comunhão. Então, como seria a sua vida? Como que você se comportaria como cristão genuíno, verdadeiro, se nunca mais poderíamos fazer culto? Se nunca mais. Talvez você diz: misericórdia, pastor. Parece que eu ouvi alguém dizendo aí, disse tão forte, né, que alguém disse misericórdia. Não, mas pense comigo, queridos, isso já é um gostinho, já é uma experiência para você refletir e olhar para você agora. Não olhe para a crise, não olhe para a corona, não olhe para nada do que está acontecendo. Olhe para você, para a tua vida espiritual. Nesse tempo de quarentena, você está de férias, não é o que as autoridades dizem aí no noticiário, quarentena não é? E a nossa vida espiritual, queridos, não tira férias. O mundo espiritual não está de quarentena. A minha alma não está de quarentena. O meu espírito não está de quarentena. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias. Eu quero abrir aqui a minha alma e revelar para você qual é o meu maior medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do corona, eu não tenho medo de crise, eu não tenho medo de nada. Sabe qual que é o meu maior medo? É perder a minha salvação. É por um evento ou por alguma história, por algum momento eu me distanciar do Senhor, esfriar na fé e perder a minha salvação. Por isso que aqui eu tomo a palavra de Paulo quando diz: ser firme. Seja firme no Senhor, seja firme na fé, não deixe esfriar a oração, não deixe esfriar a tua fé, não deixe esfriar o amor. Talvez essa distância, esse isolamento isolou você da igreja, isolou você do convívio dos irmãos e tem isolado a muitos da palavra, tem isolado da oração, tem isolado da fé. A fé de muitos esfriaram nessa quarentena. Vou te dizer que muitos não voltam depois que terminar a quarentena.
quarentena? Porque já esfriaram, perderam o calor, perderam aquilo que o próprio Jesus cobrou de nós, o primeiro amor. Primeira palavra que eu quero aqui te dar o conselho que Paulo nos orienta: irmão, seja firme, firme naquilo que você foi chamado, firme na sua fé, não deixe de buscar ao Senhor, porque Ele está aí, não importa se tem culto na igreja, se não tem, porque na sua casa Ele quer entrar, na sua casa Ele entra, e se Jesus entrar na sua casa, a sua casa é uma igreja. Você pode fazer devocional, você pode fazer seu culto familiar, você pode fazer a sua célula com a sua família, você pode sentar com seus filhos, ensinar a palavra de Deus para ele, para os pequenininhos. Você pode ser o pastor da sua família, você pode ser aí o líder da sua casa. Não se junte com o mundo está de boa, o mundo está descansando, o mundo está cada vez mais, irmãos, não percebendo o que está acontecendo, mas nós e a igreja do Senhor Jesus não temos tal costume. Nós buscamos, continuamos firmes, a nossa fé não foi abalada. Pode tirar tudo de nós, pode até nos matar, mas não tire Jesus da nossa vida. Fica firme. Primeira palavra aqui que eu quero reforçar do apóstolo Paulo. Depois ele vai dizer aqui: constante. Sejam firmes e constantes. O que é constância? É a repetição de eventos. É você fazer aquilo sempre. Pastor, eu oro, domingo é culto, eu vou orar. Hoje tem live, eu vou orar com a live. Mas e amanhã? Amanhã não tem live, amanhã não tem culto. E quinta-feira, talvez você não esteja numa célula. Como que você vai fazer? Eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Tem gente que assistiu todas as séries da Netflix, né? Todas. Das piores às melhores. Tem gente que já bateu o recorde. Aí, você está rindo aí porque você assistiu todas. Talvez você fez um planejamento, né? Não posso viajar, não posso pescar, não posso jogar bola, não posso fazer nada fora de casa. Então vamos partir para a televisão, vamos assistir séries e filmes, e depois vamos dormir, tomar diazepam para dormir mais, né? Tem nada para fazer nessa quarentena? Tem Bíblia para ler, tem oração para fazer, tem culto ao Senhor, tem devocional, fortalecer a fé, porque se alguma coisa pior acontecer, você será o primeiro a ser arrebatado. E quando Cristo vier, Ele vai buscar a sua igreja. Se ela estiver reunida no templo, ou se ela estiver em casa, ela será arrebatada. Não seremos achados em falta, mas estamos firmes e constantes, todo dia fortalecendo a nossa fé no Senhor Jesus, porque somos isso, fazemos isso. Nós somos a igreja que está vivendo um período crítico, um período de isolamento, mas que continua sendo igreja. E o que nós temos pregado: igreja não são paredes, igreja não são utensílios, igreja é você. E você pode ser igreja aonde você está. E se você é igreja, todo dia você está em contato com seu noivo, todo dia você está adorando ao Senhor, esperando com alegria, com paciência e na fé a volta do Senhor Jesus. Constância é aquilo que fazemos todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer lá no começo da história, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, vai falar de um homem que aparece só lá, só naquele capítulo, e o seu nome é Enoque. Um homem já velho, com 365 anos. A palavra do Senhor vai fazendo ali um relatório de genealogia e depara com o nome de Enoque. E a Bíblia diz assim, queridos: e Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. Andar com Deus é estar junto todos os dias, é caminhar com Cristo, caminhar com o Espírito Santo, é andar na presença de Deus até o dia da sua morte. E isso foi tão evidente porque a Bíblia não está falando aqui do caráter de Enoque, a Bíblia não está falando aqui da riqueza de Enoque, a Bíblia não está falando aqui da genealogia de Enoque. A palavra de Deus está falando da constância de Enoque, de tanto ele andar
andar com Deus, andou hoje, andou amanhã, andou a vida inteira, 365 dias, aquele homem, 365 anos, aquele homem viveu e viveu na presença de Deus. Foi tão forte isso, que Deus tomou Enoque para ele. Sabe por quê? Os melhores Deus toma para ele. Os melhores Deus tira para ele, os melhores Deus separa para ele. É por isso que Jesus vai vir tomar a igreja para ele, separar a igreja para ele. Não há aqueles que estão mais ou menos, não, queridos, mas aqueles que são firmes, aqueles que são constantes. Lá nas cartas de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele começa exaltando, ele começa honrando cada igreja na Ásia. Para cada igreja ele tem um elogio, mas para cada igreja também ele tem uma repreensão. Na igreja de Éfeso, por exemplo, ele dá um elogio e depois ele tem uma repreensão. Uma repreensão porque a igreja de Éfeso, ela não foi uma igreja firme. A igreja de Éfeso, ela, no começo, ela foi uma igreja que protegia, uma igreja que tirou os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas ela foi perdendo o amor. E a repreensão do Senhor para a igreja de Éfeso, ele elogia, mas depois ele diz: mas eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Você esfriou na fé, você perdeu o primeiro amor. E ele diz: volta, pega de novo o primeiro amor, pega de novo a firmeza. Vocês não foram firmes, deixou se abalar pela circunstância, pela situação, deixou se abalar pela distância, pelo calor, pela união. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar a firmeza da nossa vida, porque somos enraizados na palavra, enraizados no Espírito Santo, enraizados no Senhor. Aqueles que não foram crentes firmes, eficazes, eu tenho certeza, queridos, que nessa quarentena passaram aí todo esse tempo sem orar, sem buscar a Deus, sem ler um versículo da Bíblia, sem estar na presença de Deus. Como que nós poderemos dizer que nós somos a igreja, se o Senhor está te dando uma prova, provando você para ver como que você é longe de tudo isso, no isolamento, no meio da tempestade, no meio do caos? O Senhor sempre faz isso conosco. Ele sempre prova a sua igreja, para ver realmente como nós somos, como que nós estamos diante dele. Lembra dos discípulos lá no barco? Você lembra muito bem dessa história? O barco começou a balançar, tempestade começou a se levantar, grandes ondas, para todo lado que eles olhavam era caos, destruição. Encheram-se de medo, não confiaram. Então eles foram e clamaram ao Senhor, aquele que acalma a tempestade, aquele que deu paz, aquele que colocou os discípulos no seu lugar, e ainda repreendeu ele dizendo: homens de pequena fé, vocês estão perdendo a fé. Se vocês for firme, pode vir tempestade, pode vir vírus, pode vir caos, pode vir crise, mas nós estamos firmes e inabaláveis no Senhor, porque é promessa de Deus, irmãos, para a sua igreja, é promessa de Deus para a nossa vida, é promessa de Deus para o crente que é fiel, para o crente que é temente a Deus, para o crente que é firme no Senhor, que é constante no Senhor, que não se ajunta com o mundo para tirar umas férias. Muita gente tirou férias da vida espiritual. Estou de férias da igreja, mas também estou de férias de Deus. Eu não oro mais, e com isso se esfriou, e muitos não voltarão, queridos. E eu trago essa palavra poderosa para o seu coração. Irmãos, enquanto tudo isso não se resolve, fica firme, constante. Seja como Enoque, agrada o coração de Deus, porque Ele vai tirar a igreja para Ele. A igreja é especial, você é especial, nós somos especiais, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a igreja noiva de Jesus Cristo. Se nós não temos uma vida firme com Deus, nós não seremos arrebatados, nós não vamos aguentar passar tudo isso sem passar pelo medo, vamos nos desesperar como o mundo desespera, nós não teremos saída, não tomaremos boas decisões. Irmãos, a palavra do Senhor vem nos alertar: seja firmes e constante. Amanhã, busca a Deus. Depois de amanhã, busca a Deus. E depois, toda a sua vida, busque a Deus. Hoje, amanhã e sempre. De manhã, de tarde e de noite. Ele repreende aqui Éfeso por causa da frieza do primeiro amor.
Há uma outra igreja que ele repreende, que era Laodiceia, que também entrou na mesma questão. Laodiceia era uma igreja boa, abençoada. Ele elogia a igreja Laodiceia, e depois o Senhor repreende por causa de um fator muito interessante que trouxe para nós nesses dias. Preste bem atenção. Quando a igreja estava nativa, estava tendo culto, muita gente era frio na fé. Muita gente estava longe da igreja. Muita gente deixou um vírus entrar no coração muito antes do corona. Bem antes. E qual é, pastor, esse vírus? É um vírus chamado apostasia. O que é apostasia? É a frieza da fé. Você é cercado de tanta avalanche, você é cercado de tantos afazeres, que não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para o culto, não tinha tempo para Jesus, não orava mais, não jejuava mais, não lia mais a palavra, e esse vírus entrou. Esse vírus, ele não entra na carne, ele não mata a carne, esse vírus ele mata o espírito, e ele há muitos anos, há muito tempo atrás, ele veio bem antes do corona, matando os cristãos, que mesmo que tinha culto, ele já estava frio, ele já não orava mais, ele já perdeu o primeiro amor, ele já não era firme mais, ele já não era constante mais, a vida dele era uma rotina mundana, uma rotina carnal, mas a vida espiritual já estava carregada de vírus, e um vírus que só cura com jejum e oração, mas não tinha mais força para fazer isso, ele não tinha mais prazer em estar na igreja, a igreja ainda se reunia, a igreja estava junta ainda, mas essas pessoas que já estavam contaminadas com o vírus apostasia, já não tinham mais prazer de estar no convívio da igreja, e isso foi piorando o quadro, foi esfriando até morrer, e não consegue mais voltar para Jesus, não consegue mais orar, não tem mais sensibilidade, não tem mais aquele ímpeto, mesmo que eu esteja isolado, mesmo que eu esteja em quarentena, eu não deixo de cultuar ao Senhor, eu não deixo de viver todo dia aquilo que eu sou, e eu sou igreja, e eu vivo isso todo dia, eu não dependo de quatro paredes, eu não dependo de um pastor, eu não dependo de um lugar para mim estar ali, porque eu sou igreja, se tiver culto eu cultuo, se não tiver culto eu cultuo do mesmo jeito, porque eu sou igreja firme e constante no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a repreensão de Jesus para a igreja de Laodiceia é o que vem acontecendo há muito tempo. Esse vírus maldito contaminou a igreja do Senhor. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja morna, ela não era quente, ela não era fria, era uma igreja morna, era uma igreja meio termo. Nós não podemos ser meio termos, porque a palavra começa dizendo, nós temos que ser firmes, alicerce, enraizado, firmado, forte. Pode vir chuva, tempestade, tsunami, pode vir corona, pode vir covid, pode vir o que vier, pode até nos balançar, mas não nos quebra, porque estamos firmes. Não é qualquer coisa que derruba um verdadeiro cristão, não é qualquer coisa que tira a nossa fé, não é qualquer coisinha que nos distancia do Senhor, não é um isolamento, não é uma quarentena que vai nos tirar da presença de Deus. Talvez esse versículo aqui não tenha efeito na vida de algumas pessoas, que nós aqui com cabeça erguida, nós dizemos, nada poderá nos separar do amor de Deus. A crise, a pandemia, a quarentena pode nos separar da sociedade, pode nos separar dos afazeres, mas não pode nos separar de Deus. Se você se separar de Deus nessa crise, nessa quarentena, é um perigo para a tua salvação. Talvez nunca mais você volte, talvez você nunca mais vai ter forças para voltar ao primeiro amor, para resgatar tudo isso, e quando Cristo vier, porque Ele virá, você pode perder a sua salvação. Queridos, a palavra de Deus aqui é poderosa, quando o apóstolo Paulo diz, seja firmes, constantes, inabaláveis e abundantes. Abundância aqui, irmãos, eu não quero falar sobre teologia de prosperidade. Abundância aqui eu não quero falar de riquezas,
porque não é essa palavra que Paulo está usando. Ainda que seja uma palavra de, vamos dizer, abundância significa sobrepujar, mas ele está dizendo: seja firmes, constantes e abundantes no Senhor. Abundância aqui, irmãos, é sabedoria. Sabedoria em tempo de ignorância, sabedoria em tempo de incertezas, sabedoria em tempo de indecisões. Porque o servo de Deus que é firme no Senhor, o servo de Deus que é constante no Senhor, o Senhor abençoa a inteligência dele. Ele sabe economizar, ele sabe administrar, ele sabe falar, ele sabe agir, ele sabe decidir. Por quê? Porque ele é orientado pelo Espírito Santo. Ele sobressai, ele sobrepuja todos os outros. Ele está acima da média, ele faz a diferença. E quem tem que fazer diferença neste mundo em tempo de crise é a igreja do Senhor Jesus. E nós somos abundante em graça, abundante em sabedoria, abundante, irmãos, no Espírito Santo, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Você está firme no Senhor? Você está firme na presença de Deus? Você está aproveitando este tempo para buscar ao Senhor, para fazer a obra de Deus? E quando nós nos deparamos aqui, aonde Ele vai dizer: seja firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, Ele está dizendo que este trabalho não é vão no Senhor. Muitas pessoas podem dizer: eu estou em quarentena, não tem jeito de eu fazer a obra de Deus. Queridos, a obra de Deus não é estar no templo. A obra de Deus, ela é feita aí aonde você está. A obra de Deus é a tua vida. A obra de Deus é as tuas palavras. Você ainda pode evangelizar. Você ainda pode pregar o evangelho pelas redes sociais, pelas lives que todos estão aproveitando a fazer. A tecnologia está hoje a favor do evangelho. Você pode pregar a palavra para os seus familiares. Você ainda pode levar pessoas para o céu. Isso é obra de Deus. Você ainda pode ajudar a quem precisa. Você ainda pode passar palavra de conforto. Você ainda pode exaltar e honrar o nome do Senhor, e não dar crédito ao vírus, não dar crédito à crise, mas honrar o nome do Senhor. Ele é Deus. Se tranquiliza e tranquilize os outros. Prega o evangelho, faça a obra do Senhor. Ou será que a crise estacionou você? Ou será que a quarentena isolou você de Deus? Isolou você do amor? Isolou você do Espírito Santo? Isolou você da palavra de Deus? Queridos, seja firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque a obra que você faz, as tuas orações, o teu jejum, a tua leitura bíblica, aquilo que você fala, aquilo que você ajuda, aquilo que você evangeliza, está sendo contabilizado lá no céu. Não tem desculpa. Talvez você vai dizer para o Senhor: eu estava de quarentena, eu não pude ir na igreja. Ele vai dizer: eu não estou falando disso. Você era igreja, você era meu servo, você era minha serva. Eu queria te ouvir e não ouvir tua voz. Você se isolou do mundo e se isolou de mim. Queridos, isso não pode acontecer. Nós estamos isolados da sociedade, mas não estamos isolados do Senhor. Nós ainda continuamos firmes, constante e abundante no Senhor, porque tudo isso Ele está registrando lá na glória. Porque preparando a nossa recompensa. E aqui o apóstolo vai dizer: porque tudo isso que nós estamos fazendo o quê? A obra dele. Isso é para nós uma recompensa, e Ele já está recompensando e vai nos recompensar lá na glória. Já está contabilizado. Você será abençoado, você será protegido, você será o esteio, você será o alicerce da sua família. Você vai ganhar almas, você vai pregar o evangelho, mas continua sendo igreja, continua sendo servo, continua sendo cristão, continua orando, continua buscando, continua lendo, continua evangelizando, continua amando. Não perca o primeiro amor, resgata. Se você percebeu aí que nessa quarentena, nesse isolamento, você já não ora mais,
não lê mais a Bíblia, não busca mais o Senhor, você está se esfriando. Cuidado, isto é um vírus chamado apostasia. Esse vírus só vai sair do teu coração com oração e jejum. Volte ao primeiro amor, fica firme no Senhor, aprofunda as suas raízes. Em breve estaremos juntos para glorificar o Senhor, e quando Ele vier, estaremos juntos para sempre. Diga graças a Deus. Entenda que isso é uma oportunidade para que essa palavra venha te confrontar e perguntar como que você está espiritualmente. Como que você está na sua vida espiritual? Pastor, é verdade, eu não estou orando, só estou assistindo Netflix, séries, dormindo bastante, não oro mais, perdi o amor, me esfriei muito. Cuidado, queridos, cuidado. Eu venho aqui como servo do Senhor alertar você. Primeiro vírus que você tem que pôr para fora neste tempo é a apostasia. Se você já não está orando mais, se você já não tem paixão mais pela obra de Deus, e obra de Deus é a obra, não é prédio. Se você já não tem mais vontade de estar na presença dEle, esse vírus precisa sair, e ele só sai com jejum e oração. O apóstolo Paulo vem nos alertar: seja firmes e constante. Eu, como muitas pessoas, irmãos, não estamos gostando de tudo isso. Não é gostoso estar longe do convívio da igreja. Estamos sentindo muita falta. Estamos sentindo saudades. Nessa ocasião, nessa quarentena e nessa crise, não gerou nada de bom. Só gerou tristeza, saudade. E para muitos está gerando coisas piores, como o que foi dito aqui: apostasia, a frieza, o isolamento de Deus, a distância do Senhor. Portanto, eu oro para que cada dia mais eu esteja na presença dEle, cada dia mais e melhor que nunca, e constantemente eu esteja na presença dEle, porque o pior de tudo isso, o resultado de todo esse mal, é perdermos a salvação, é termos o nosso nome do livro da vida riscado. Isso não pode acontecer, porque há um céu nos esperando. Jesus está pronto para buscar a sua igreja. Há uma eternidade que nos aguarda, uma cidade santa preparada para a sua igreja, e é para lá que eu quero ir, querido. E te convido também a se fortalecer no Senhor, a buscar. Lembra da onde caíste, volta ao primeiro amor. Dá tempo ainda. Jesus não voltou. Isso é só um abalo, isso é só uma crise, isso é só um sinal, mas Ele virá. E enquanto isso, esperamos firme no Senhor, porque o que manda, irmãos, é estarmos firmes. Firmes significa resistência. Jesus nos alertou contra tudo isso. Ele diz: resistir ao diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós só resistimos de uma maneira, queridos, de uma maneira: jejum, oração, palavra de Deus. Nós só resistimos na presença dEle, porque quem nos fortalece em tudo isso é o Espírito Santo. E não é apenas de palavras, é irmos lá no secreto e buscar Ele. E a primeira oração, porque uma coisa eu tenho certeza: nós já oramos, nós já pedimos a proteção de Deus, e Ele te protege, e Ele já está te protegendo. Ele está protegendo a minha vida, Ele está protegendo a minha casa, Ele nos protege. Já oramos para Ele nos livrar deste vírus, mas eu quero que hoje a tua oração seja essa: Senhor, me livra desta frieza. Senhor, eu quero voltar, eu quero te buscar. Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Eu quero que você tenha medo na sua alma, não medo do vírus, não medo da crise, mas eu quero que você tenha medo, um medo que dói, de perder a sua salvação. Nós vamos orar. E antes de orar, eu gostaria de cantar um louvor. Eu não sei aqui se o músico vai me acompanhar, né? É ele que tem que correr atrás de mim, né, irmãos? Mas eu quero cantar com você. Eu tenho certeza que você sabe essa música.
que nós cantamos há muito tempo aqui na igreja, que tem tudo a ver nessa noite aonde o Senhor Jesus quer entrar. E Ele quer entrar aí na tua casa. E quando Ele entrar aí, Ele quer te achar em mais perfeito vigor espiritual. Ele quer te encontrar porque Ele procura verdadeiros adoradores. Ele vai entrar aí procurando: onde está meu adorador? Aonde está meu servo firme? Aonde está meu servo fiel e constante? Feche os seus olhos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Oh, aleluia, eu preciso. Eu preciso de ti, ó Pai. oh glória a Deus. Por quê? Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Convida Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos fazer como Zaqueu, peça a Ele. Oh, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chame a atenção dele e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Por quê? Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Convida Ele para entrar aí na sua casa. Jesus quer entrar aí na sua casa, na sua família. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te proteger. Ele quer te abençoar. Ele quer salvar os seus. Ele quer que a tua obra seja feita aí na sua família. Convida Jesus. Convida Jesus. Convida para entrar na sua casa nesta hora. Ele vai te abençoar. Ele vai te curar. Ele vai te renovar. Ele vai te santificar. Convida Jesus nesta hora. Entra Jesus na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor É meu bem maior. Deus, Faz um milagre em mim. você precisa de um milagre nesta hora. Talvez você não esteja enfermo, mas o Espírito Santo quer entrar na tua alma. Ele quer te trazer de volta. Ele quer te resgatar. Ele quer encontrar em você o primeiro amor. E a oração que nós vamos fazer agora é para fortalecimento espiritual. Eu quero orar para que o Senhor venha te fortalecer, para que você não pegue o vírus da apostasia, para que você não venha esfriar na fé, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus, e que esta oração venha queimar a tua alma, venha queimar teu espírito, do alto da cabeça até a planta dos pés,
para que a obra do Senhor não para, e a obra do Senhor não vai parar na sua vida. Você foi escolhido, você é salvo, você é chamado para fazer a obra de Deus. Não deixe o inimigo te esfriar, não deixe a circunstância te afastar do Senhor, não deixa nenhum mal, nenhuma tempestade, ainda que o teu barco balance, mas Jesus está neste barco e Ele acalma a tempestade. Nós cremos, nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Jesus. Então você vai receber agora uma unção de fortalecimento, para que quando você voltar, você volte fortalecido, abençoado, como igreja verdadeira do Senhor Jesus. Clamamos a Ele agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor dos exércitos, eu faço a oração de Abacuque: aviva, aviva, aviva a tua obra nos anos, aviva a tua obra na face da terra, aviva a tua igreja, aviva o teu servo, aviva a tua serva, levanta o caído, põe de pé o abatido, restaura, Senhor, o vigor espiritual, tira toda apostasia, toda frieza, em nome de Jesus, cai por terra agora. Aviva a tua igreja, aviva este homem, aviva esta mulher, Senhor. Ah, meu Deus, que a tua palavra chega nos lares, que a tua palavra alcança o perdido, aquele que estava afastado, em nome de Jesus. Renova ele, traz de volta, renova o amor, renova a fé, renova a busca, renova, Senhor, a santidade na vida da tua igreja. Aviva o teu povo, aviva, Senhor, a tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Que a tua igreja receba agora, neste exato momento, Senhor, o vigor espiritual, receba o renovo. Não haverá, Senhor, um sequer que não vai glorificar o teu nome, que não vai honrar o teu nome, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu declaro a tua igreja abençoada, o teu servo abençoado, Senhor. E esta oração, uma oração de fortalecimento, uma oração de vigor espiritual, para que a tua igreja não caia na armadilha de Satanás e venha se esfriar em tempo de crise, venha se esfriar, Senhor, em tempo de quarentena, mas que aí, aonde a tua igreja se encontra, e cada casa é uma igreja, o teu servo, a tua serva, Senhor, seja renovado em nome de Jesus. Se você crê nesta oração, diga graças a Deus aí onde você está. É uma preocupação de cada um de nós que nós devemos ter. Devemos estar firmes, constantes e abundantes, avivados. A oração que eu faço é a oração de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Porque enquanto todos estão olhando para a crise, estão olhando para a pandemia, para este caos, nós devemos nos preocupar como igreja forte, como igreja verdadeira, com o maior vírus de todos, que é a apostasia. Se você não se preocupar com isso, cuidado. Os sinais é verdadeiro, virão coisas piores, porque a palavra vai se cumprir. Mas a igreja verdadeira, em qualquer tempo, ela se mantém firme e forte e eficaz na obra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero aqui dar para você a bênção apostólica. Amanhã o pastor postou aí no Face da igreja um comunicado. Amanhã estarei fazendo uma live orientando sobre domingo é Santa Ceia. Como que nós vamos estar organizando a nossa Santa Ceia? Então amanhã você não deixe de assistir essa live às 8 horas da noite. Eu vou estar falando ali. Você pode mandar as suas perguntinhas ali, como que vai ser. É bem simples, para nós não deixarmos de tomar a ceia do Senhor. Porque é um evento, irmãos, que eu amo de paixão, né?
até com muita tristeza, não vamos estar tomando a ceia aqui com aquela multidão, né? Todo aquele povo reunido para participar da ceia, que é a obediência. Mas você vai participar da ceia e amanhã estarei esclarecendo, ok? Muito obrigado mais uma vez por permitir entrar aí na sua casa. E estaremos, irmãos, orando e não deixamos de orar por você. Tanto é que nós estamos vendo que não tem nenhum caso aqui no Jardim Portugal. Graças a Deus. A nossa igreja não tem nenhum caso de coronavírus. Graças a Deus, né? E não terá. E nós oramos por cobertura. A palavra de Deus, irmãos, nos orienta a orar, não blasfemar e não murmurar contra autoridades. Ao contrário, a palavra do Senhor nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Nos ensina a ser obedientes, nos ensina a cobrir a nossa cidade de oração, as famílias, aos idosos, aos órfãos, às viúvas. Então, essa é a obra de Deus. Não deixe de orar, e orar mesmo. E na presença de Deus, estarmos cobrindo a nossa nação do Espírito Santo. Pois a palavra final é essa: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos proclamar: o Brasil é do Senhor Jesus. Coloque a sua mão em posição de receber. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre vós e convosco permaneça hoje e para sempre. Se Deus é por nós, vencendo vem Jesus. Igreja abençoada, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite e fiquem em paz.